Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 21ª aula e hoje nós vamos dar continuidade, ao assunto da semana passada. Semana passada a gente iniciou ali falando sobre a associação, em série e em paralelo, e a gente falou lá da associação de geradores, Por exemplo, pilhas. Quando a gente liga ali pilhas em série e em paralelo, o que acontecia? Hoje nós vamos falar aí de associação em série e paralelo de resistores. No caso é aquilo que em vez de dar energia, é aquilo que vai gastar energia, Como a gente já tinha falado dessa forma algumas vezes. Então a gente hoje vai entender isso. O que acontece quando a gente liga ali dois resistores em série ou dois resistores em paralelo? Não só dois, Quantos forem aí? Uma coisa que é importante aqui a gente falar antes é o seguinte: já que o resistor ali tem uma função contrária ao que a gente tinha na nossa fonte, no nosso gerador, no caso as pilhas, por exemplo, então a gente vai ter um resultado também meio que inverso aí. Uma coisa aqui é o seguinte: quando a gente fala lá de resistor e tal, que é o que gasta energia, é importante a gente lembrar também que o jeito mais correto de falar isso é que um resistor é um aparelho ali que transforma, energia elétrica em energia luminosa ou térmica. Para traduzir isso, resistor é uma coisa que você liga ali na eletricidade e ele transforma isso aí, transforma a eletricidade em uma outra energia. Seja para esquentar, como no caso da resistência que tem no chuveiro elétrico, na sanduicheira, por exemplo, seja para iluminar, como a resistência que a gente tem nas lâmpadas, Mas o que importa aqui é que esse processo aí de transformar uma energia na outra termina gastando essa energia. Por isso que antes eu tinha falado que resistor é aquilo que gasta energia. Beleza? Só essa informação aí. E vamos lá, seguindo o mesmo processo da semana passada, eu vou mudar aqui a posição da câmera para a gente poder ver, entender direitinho aqueles esquemas. Bom, pessoal, então bora lá, seguindo aquele mesmo caminho, da semana passada. Na semana passada a gente iniciou falando disso aqui só para lembrar. Em todo o circuito elétrico, a gente vai ter uma corrente elétrica I, que é medida em amperes, que vai ser igual à nossa tensão elétrica, U, medida em volts, dividido pela nossa resistência elétrica, que é medida em ohms, ou seja, a corrente é diretamente proporcional à nossa tensão, ou seja, se uma cresce, a outra cresce, e vice-versa, e inversamente proporcional à nossa resistência. Se uma cresce, a outra diminui, e vice-versa. Beleza? Só para a gente lembrar. Semana passada a gente falou desse caminho aqui, não é mesmo? A gente falou que todo circuito elétrico ele é mais ou menos isso aqui. A gente tem ali um gerador, que é o que nos dá essa tensão elétrica. A gente tem os fios, que são normalmente, a gente chama aí de condutores, que levam, é o caminho por onde a eletricidade vai passar. E a gente tem os resistores, que aqui é uma lâmpada, por exemplo, é aquilo que gasta a eletricidade, como é mais fácil a gente falar. Então, tem aquilo que dá eletricidade, aquilo que conduz a eletricidade e aquilo que gasta eletricidade. Hoje, como eu falei aí, o mais correto seria dizer que a lâmpada aí, ela está transformando a energia em outra. Mas isso termina gastando, então, por isso eu gosto sempre de usar esse termo. Próxima coisa foi isso aqui. Semana passada a gente chegou nesse resultado aqui. Quando a gente ligava em paralelo as pilhas, a tensão não muda. Por quê? Porque tensão era essa diferença aqui, entre o negativo e o positivo. Essa diferença de potencial, não é isso? Que a gente é bem parecido com a diferença de altura. Então, seria a altura de uma pilha, Então, a nossa tensão não muda. Mas a corrente aumentava. Por quê? Porque tinha, 4 caminhos. Tá vendo aqui, os 4 caminhos? Então, mostra que passa mais coisa, como se fosse 4 mangueiras ligadas ali, saindo água, como a gente costumou falar naquele dia. Já quando a gente ligava em paralelo, ocorria o contrário. Por quê?
nossa tensão ela aumentava. Por que nossa tensão aumentava? Porque, olha, a distância, né, essa diferença de potencial do negativo por positivo, estou falando dos fios, é claro, ela fica bem maior, né? Fica mais longe aí, né? Aqui a diferença era de 1,5 volts, né? O normal de uma pilha. Aqui não, é 1,5 mais 1,5 mais 1,5, né? 4,5 volts. Vocês viram até isso lá no vídeo do Manual do Mundo que eu mandei, né? Então você tem toda essa distância, então nossa tensão, ela aumenta. Já a corrente, ela não muda. Por quê? Porque é só um caminho, né? Ó, só uma saída aqui. Então ela não aumenta, nem vai diminuir ali. Ela vai continuar igual, vai se manter ali. Beleza? Então isso foi o nosso resumão do que a gente falou na semana passada, né? Isso eu sei que vocês entenderam direito, eu acredito que sim. Hoje a gente vai falar da outra parte do circuito, né? A gente vai falar dos resistores, ó. Quem gasta eletricidade, né? Como é mais fácil da gente lembrar. Primeiro, eu resolvi fazer logo a em série. Vamos entender aí o que acontece quando a gente liga resistores, né, em série. Bom, quando a gente liga resistores em série, a gente tem que observar exatamente o que a gente estava observando lá para quando a gente liga geradores, né? A gente tem que observar a quantidade de caminhos, qual vai ser, como é que vai funcionar essa diferença de potencial, o que vai acontecer com ela, né? A gente tem que observar tudo isso, beleza? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos partir do outro ponto. Em vez de partir desse ponto aqui, vamos partir daquele outro circuito, certo? Ó, vamos partir desse circuito aqui. Nesse circuito, a gente tem um gerador, que é uma pilha, por exemplo, onde está ligada uma lâmpada, certo? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que isso aqui tenta impedir que a eletricidade passe, não é mesmo? Está ali resistindo à eletricidade. Olha, não vai passar aqui não. Foi isso que a gente falou? Que se fosse um rio, por exemplo, o resistor seria algo que caiu ali dentro do rio ou você tomando banho de rio. Ou seja, algo que está ali para tentar impedir a corrente, certo? A água vai continuar passando, no caso, a eletricidade continua passando. Mas ele tenta impedir ali, atrapalha, digamos assim. Então pensa o seguinte, se a gente tem uma lâmpada aqui, ela está atrapalhando, né? Está atrapalhando que essa corrente passe, está ali gastando essa corrente. O que acontece se a gente colocasse outra lâmpada aqui do lado? Vocês conseguem imaginar aí? Vamos pensar o seguinte, se um atrapalha, dois, né, iriam atrapalhar mais. Vocês concordam? Então, quando a gente fala de associação de resistores, a gente está falando ali de juntar coisa que atrapalha. Pense no rio aqui, cheio de gente tomando banho, certo? Então você vai ter ali muita coisa que vai estar interferindo para que essa água passe livremente. No caso aqui é a mesma coisa. Cada lâmpada, né, cada resistor que você inclui ali, ele vai atrapalhar um pouco mais essa corrente. Então vamos pensar assim, né? Quando a gente fala desse circuito, agora desenhado bonitinho, a gente tem aqui, né, nossa resistência 1, vou colocar aqui só para a gente pensar, né? A gente tem aqui o nosso R1, a gente tem aqui o nosso R2, a gente tem aqui o nosso R3. Três resistências aí, né? O R é só para lembrar, a gente tem lá a nossa resistência R, né? Então, a gente, em vez de ter só uma lâmpada atrapalhando, a gente agora tem três lâmpadas atrapalhando. Então, pensa o seguinte, em vez de ser só uma atrapalhando, são três, né? Três atrapalham muito mais, vocês concordam? Eu só estou conseguindo pensar na música do elefante que atrapalha, né? Incomoda, no caso. Mas vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem aí três pessoas ajudando ali a atrapalhar. O que a gente diz? A gente diz o seguinte, ó, vou escrever aqui embaixo, certo? A gente diz que nossa resistência equivalente, né? Ou seja, o tanto de resistência que tem nesse circuito, ele é igual a R1 mais R2 mais R3. Eu sei, fazendo assim pode parecer estranho,
mas é exatamente aquilo que eu já venho falando aí, né? Se um incomoda, né? Um está incomodando. Aí chega o segundo, eles passam a incomodar juntos, né? Os dois ficam atrapalhando ali. Aí bota o terceiro, eles atrapalham juntos também. Então, quanto mais você coloca, maior vai ser esse tanto que eles conseguem atrapalhar. Por isso, aqui, ó, eles estão juntos atrapalhando. Qual o tanto que eles atrapalham? Essa é a nossa resistência equivalente. Só para constar aí, né? Só essa informação. Então, a gente tem aqui que nossa resistência total do circuito, ela vai ser a soma das resistências. Nossa resistência total é a soma das resistências. Ou, se vocês preferirem, as resistências todas se somam como se fosse uma só. Pense o seguinte, vamos pensar no rio de novo. Se a gente tem uma pessoa lá, né, no rio, vamos pensar que em vez de uma pessoa é um quadrado de madeira, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Então, no lugar onde estava uma pessoa, eu coloquei agora um quadrado de madeira, certo? Lá, e ele atrapalha que a água passe. Se eu colocar outro quadrado de madeira do lado, os dois vão atrapalhar. É o que a gente tem aqui, ó, um do lado do outro, certo? Só que vocês conseguem entender que, pensando aí no caso da madeira dentro do rio, né? Se a gente colocar um quadradão de madeira que seja do tamanho dos três juntos, ele não vai atrapalhar o mesmo tanto que os três separados, né? Quase como se a gente pegasse aqui dois quadrados de madeira e a gente juntasse um no outro, colasse um no outro. Atrapalha o mesmo tanto que separado. Dá para entender essa lógica? Então, a gente diz que numa associação de resistores em série, colocar aqui em cima, né? Em série, a gente tem uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é a soma das resistências. O que isso significa? Significa que se eu colocasse aqui, em vez dessas três lâmpadas, uma lâmpada que gastasse mais, né? Ela iria ter a mesma resistência, digamos assim, certo? Então, digamos que essa aqui gaste 5, essa aqui gaste 5 e essa aqui gaste 5. Se eu tirasse as três e colocasse uma única lâmpada que gastasse 15, seria a mesma coisa, né? Porque é essa lógica aqui, elas se somam. Então, ter três lâmpadas aqui que vão gastar 5, ou ter uma lâmpada que gasta 15, é a mesma coisa. Porque, no fim das contas, as três lâmpadas se somam nesse circuito. Certo? Assim como, se a gente pensar no que a lâmpada faz, né? Se a gente coloca uma lâmpada na nossa sala, ela vai clarear um tanto. Se a gente coloca uma segunda lâmpada, vai clarear o dobro, né? Assim, elas vão se somando ali a luz. A mesma coisa aqui, só que nesse caso, se soma o tanto que gasta. Pronto, agora que a gente já entendeu o que acontece com a resistência, né? Que vai ser a resistência, ela se soma, né? As resistências que a gente colocar, elas se somam ali como se fosse uma só, que a gente chama de resistência equivalente. O que acontece com as duas outras coisas, né? Com nossa tensão e com nossa corrente? Vamos pensar o seguinte. A nossa tensão, ela não aumentou. Colocar uma lâmpada ou 50 não vai aumentar esse tamanho dessa bateria. A gente não estava falando, né? Opa, desculpa. A gente estava falando que a nossa tensão é essa diferença de potencial aqui do positivo para o negativo. Colocar uma lâmpada aqui, colocar 2, 3, 20, 50, não vai fazer diferença. Essa pilha aqui, digamos assim, não vai aumentar nem diminuir. Vocês concordam? Então, a nossa tensão ela vai ser sempre igual. Mas qual é a diferença de colocar uma lâmpada, como a gente tinha aqui, para a gente colocar 3 lâmpadas, como a gente tem aí, né? Nossa tensão aqui na pilha está igual. Qual a diferença? O que ocorre aqui? O que ocorre é o seguinte. A nossa tensão, né, total, ela vai ser dividida ali pelas 3 lâmpadas, certo? Vamos pensar o seguinte, tensão não é o tanto de energia que a gente tem ali, né, para gastar, vamos pensar assim, né? A gente, por exemplo, numa pilha a gente tem 1,5 volts para gastar. Pronto. Então vamos pensar o seguinte, é como se fosse comida. Se eu compro um salgadinho, né, e eu vou comer só, eu fico com toda aquela energia. Né? Se tem uma pessoa comigo ou 2 pessoas comigo, eu vou ter que dividir com elas a energia, que é o pacote ali de comida, digamos assim, vai ser dividida por todo mundo. Então, o que a gente diz? A gente diz que a nossa tensão ela é dividida por cada um dos resistores. Aí, por que eu disse assim, por cada um dos resistores? Porque é o seguinte,
Se uma lâmpada for maior do que a outra, essa tensão ela vai ser dividida ali, né, de acordo com o tamanho também, certo? Isso vocês não precisam decorar agora, beleza? Isso aí vocês vão estudar direitinho lá no ensino médio. Mas o que é importante, vocês decorarem não, né? Aprenderem agora que a nossa tensão, ela é dividida, certo? A nossa resistência se soma de todo mundo, como se as 3 lâmpadas fossem só uma grande, as 3 lâmpadas só uma grande. E a nossa tensão, ela é dividida por todos, certo? Eu não vou escrever o por todos aqui porque não cabe, mas vocês sabem. É dividido por todas as lâmpadas que tivesse. Se eu colocasse uma 4ª lâmpada aqui, uma 5ª lâmpada, a nossa tensão aqui, né? Nossa diferença de potencial ia ser dividida por todo mundo que está naquele circuito, certo? Por fim, falta a gente falar da corrente. Aí, para a corrente, a gente pode pensar a mesma coisa que aqui, né? Pensa o seguinte, quando a gente tinha 4 caminhos aqui, né? 4 saídas de água, digamos assim, a nossa corrente aumentava. Quando a gente tinha só uma saída, a nossa corrente não mudava, né? Ela se mantinha ali normal, certo? O que acontece nesse caso aqui? A gente só tem uma saída, certo? Tá aqui, ó, só do positivo aqui. Não tem mais de uma pilha aqui ligada. Então, a gente só tem uma saída, só que essa corrente vai passar aqui por todas as lâmpadas. O que acontece? A nossa corrente vai ser igual para todas elas, certo? Sempre que você olhar uma associação de resistores, você pode pensar no tanto de caminhos que a gente tem. Ó, se a gente aqui só tem um caminho, ó, veja que é só um caminho, certo? A corrente que sai daqui é a que vai chegar aqui, beleza? É como se a gente tivesse, né, um cano só. Veja, a água está saindo por aqui, aí sobe, vem para cá, passa por essas lâmpadas, desce de volta e volta aqui para o começo. Então, a nossa corrente é igual para todos, certo? Vou colocar aqui, ó, corrente igual para todos. Vou colocar um E aqui, né? Só para vocês lembrarem. A nossa corrente, ela é igual para todo mundo aí. Por quê? Porque só tem um caminho, certo? Vamos pensar que cada uma dessas lâmpadas agora representa uma porta, certo? A nossa corrente é você que está indo do mais para o menos. Perceba que você só tem um caminho para passar, certo? Passando por essa porta, por essa e por essa. Vamos pensar assim, né? Então, a corrente só tem um caminho. Então, a corrente é igual para todos, certo? Então, no caso da associação em série, o que a gente tem? A gente tem uma corrente que é igual para todos, porque só existe um caminho. A gente tem uma resistência equivalente, que vai ser a soma das outras, né? Porque essa aqui atrapalha, aí esse aqui atrapalha mais um pouco, esse aqui atrapalha mais um pouco. Então, os 3 atrapalham juntos, digamos ali, que é o equivalente a gente colocar uma resistência ali do tamanho que vale pelas 3. Então, se essa é 5, essa é 5 e essa é 5, tirar elas e colocar uma de 15, vai dar no mesmo, certo? A resistência equivalente é igual à soma das resistências. E, por fim, nós temos nossa tensão, que ela é dividida por todo mundo. A tensão não aumentou. Não importa quantas lâmpadas você coloca aqui, não vai aumentar a nossa tensão. A tensão vem daqui de baixo. Então, a nossa tensão, né, essa diferença de potencial, ela vai ser dividida entre todo mundo que tiver no circuito. Isso aí é o caso da nossa associação de resistores em série. Por quê? Porque, ó, só um caminho, um está depois do outro, ó. Vamos pensar o seguinte, é porque quando a gente fala de lâmpada e tal, fica mais difícil falar de positivo e negativo, beleza? Mas uma ligação em série, a gente tem o positivo de um ligando no negativo do outro, positivo de um ligando no negativo do outro. Isso é uma ligação em série, beleza? Uma última coisa que a gente pode falar aqui, né? Vamos pensar no seguinte, o que aconteceria se uma dessas lâmpadas queimasse, né? Se essa lâmpada aqui desse defeito e não passasse mais eletricidade por ela, o que ia acontecer com esse circuito? Vocês conseguem ver aí que, tipo, não tem mais o que acontecer aí, não passa mais eletricidade, né? Vamos pensar, né, se a gente pensar que são portas, né?
Digamos que uma das portas esteja fechada. Por onde é que a corrente vai passar? Se a porta está fechada, não deixa mais passar. Quando uma lâmpada queima e ela está ligada em série, todas as lâmpadas se apagam. Por quê? Porque a corrente para de andar. A lâmpada ali vai funcionar do mesmo jeito que o interruptor que a gente viu lá, né? Ó, quando a gente fala desse interruptor aqui, a eletricidade só passa se essa pontinha aqui estiver ligada aqui. Então, uma lâmpada queimada é como se fosse isso aqui, certo? Não está mais ligado ali uma coisa na outra. Então, não tem por onde a eletricidade passar. Beleza? Então, isso aqui, esse tipo de associação é o que a gente tinha normalmente nos pisca-piscas, por exemplo, que a gente usa no Natal, né? A gente usa em árvore de Natal e tal. Árvore de Natal e tal fica legal, viu? Mas antigamente, né, ou até hoje os mais baratos, eles ainda são feitos assim. Então, uma lâmpada lá queima, daquele monte de lâmpada, uma queima e o pisca-pisca inteiro para de acender. Hoje os mais modernos, antigamente era mais assim, mas hoje ele já tem uma ligação ali que é meio mista. A gente não vai falar disso agora, mas o que acontece, né? Queima uma lâmpada e uma parte só lá que ele fica desligado. Vocês com certeza já viram isso, né? Aí você tem que ir lá procurar a lâmpadazinha que deu defeito para se trocar. Mas, seja como for, quando a gente liga em série e a gente tira uma lâmpada ou ela queima, não tem mais o caminho para a eletricidade passar. Pronto, essa é a última informação que a gente precisa saber aí sobre o em série. Essas três, né? Corrente é igual para todos. A resistência vai ser a soma de todas elas. E a tensão é dividida entre todas. E se a gente tira uma lâmpada, simplesmente acaba tudo. Não passa mais eletricidade. Por quê? Porque só tem um caminho. Beleza? Agora vamos pensar no outro caso, né? Se esse é em série, vamos falar agora do paralelo. O que acontece quando a gente liga um circuito em paralelo? Você colocou os resistores ali em paralelo. Vamos lá. Vamos lembrar só da pilha para vocês lembrarem o que significa ligar em paralelo, né? Deixa eu pegar aqui de volta, ó. Vamos lá, ó. Ligando em paralelo, ó, todos os negativos estão ligados e todos os positivos estão ligados, beleza? Observem isso aqui desse jeito, que é praticamente a mesma coisa, ó. Todo mundo aqui está ligado. A eletricidade vem de um fio, se divide para todo mundo e depois se junta de novo para continuar o caminho. Beleza? Então, o que a gente vai ter quando a gente tem aqui, né, uma ligação em... Deixa eu colocar o nome aqui em cima. Uma ligação em paralelo. Certo? O que acontece quando a gente liga em paralelo? Pense aí um pouco, né? Vamos lá, pensa aí. O problema aqui é que eu não posso nem ouvir vocês falando, né? Mas vamos pensar na mesma coisa, né? Primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa corrente, né? Vamos seguir a mesma coisa do que a gente fez em série. Se a nossa corrente antes era igual para todos, porque só tinha um caminho, o que aconteceu agora? Ela continua sendo igual? Só existe um caminho? Pensa aí, né? Ó. Vamos colocar aqui nessa, vamos voltar nessa aqui, só para eu fazer uma representação aqui com esse outro lápis, para a gente ver, ó. A eletricidade sai daqui, aí vem seguindo, né, ó. Certo? Aí passa aqui, passa aqui. Vocês já entenderam, né? Mas eu vou terminar de colocar a seta só para dizer que eu não coloquei tudo, certo? Então, só tinha um caminho, né? E agora? Como é que funciona? A eletricidade sai daqui, né? Ó. Ela continua o caminho dela. E quando chega aqui, o que acontece? Né? A eletricidade que estava vindo aqui, no caso, a nossa corrente que estava vindo aí, agora ela tem três caminhos. Ela vai escolher por qual ela vai passar? Não, né? Como a gente sabe, por exemplo, se você liga lá uma coisa na tomada, né? Ela não escolhe se você vai ou não funcionar ali, né? Eu peguei aqui o ventilador, liguei na tomada aqui. O ventilador não vai decidir, no caso, a tomada não vai decidir, eu quero que esse ventilador ligue. Não é assim. Ligou na tomada, a coisa funciona, se ela não tiver queimado, claro.
O que acontece aqui? A nossa corrente que vinha aqui por esse caminho, ela vai se dividir, certo? Ó, uma parte vai para cá, outra parte vai entrar aqui e outra parte vai descer aqui. Então, agora a gente tem, ó, 3 caminhos para essa corrente passar, beleza? Você tinha, enquanto nesse você só tem um caminho, né? Aqui você tem pelo menos aí, ó, 3 caminhos, porque ela pode, ó, passar aqui por cima, certo? E entrar no fio. Ela pode passar aqui pelo meio e entrar no fio, e ela pode passar por aqui também, ó, por baixo, subir aqui, ó, e entrar no fio e daí seguir o seu caminho, né? Aí vocês podem pensar que essas setas aqui de tamanhos diferentes foi só porque não tinha espaço. Mas não, pessoal. Ó, quando a gente tem 3 caminhos aqui, a nossa corrente, ela não vai aumentar ali, né? Ela não vai crescer porque agora tem mais caminhos. Ela não deixa de ser diferente aqui. A nossa corrente depende dessa diferença aqui de tensão. A gente não aumentou a tensão, né? Voltando lá na fórmula, certo? Voltando na fórmula, a gente não aumentou nossa tensão para a nossa corrente aumentar junto, ó. A pilha continua igual aqui, né? Nossa fonte de energia, o nosso gerador não mudou de tamanho. Então, se a tensão não aumentou, a corrente não pode aumentar. O que acontece então? Como a corrente agora ela tem 3 caminhos para passar, ela vai diminuir ali, certo? Agora, o que acontece? A nossa corrente que estava vindo aqui, né? O nosso I, deixa eu pegar o lápis azul. O nosso I, em vez de ser igual para todo mundo, como era nesse aqui, porque só tinha um caminho, agora o que acontece é que ela vai ser dividida por todo mundo. Então, o nosso I, né? Nossa corrente, ela vai ser igual à nossa corrente 1, mais a nossa corrente 2, mais a nossa corrente 3. Vocês estão perguntando, que correntes são essas? Ó, essa aqui, por exemplo, é a corrente 1, certo? É a que está passando por essa lâmpada. Essa aqui é a corrente 2 e essa aqui é a corrente 3, certo? Aqui fora, né, a gente só tinha uma corrente zona. Mesma coisa aqui, ó, uma corrente grande, certo? Só que, quando chega aqui, ela se divide em 3 pedaços. Então, o que a gente diz? A gente diz que nossa corrente, ela é dividida para todos. Ou seja, a soma dessas correntezinhas pequenas aqui vai dar essa corrente grande, que é a nossa corrente total. Certo? Agora, vamos pensar no seguinte. Ó, aqui eu disse, né, em série eu disse que nossa resistência ia ser a soma de todo mundo. Beleza? Não era assim? A nossa resistência era o tanto que esse aqui aguentou, o tanto que esse no caso, atrapalhou, esse aqui atrapalhou, esse aqui atrapalhou. Como só tinha um caminho, a nossa corrente teve que passar por todo mundo. Então, os 3 atrapalharam juntos ali. E agora, o que acontece? A gente agora tem 3 caminhos, certo? Eu vou escrever aqui da forma correta, certo? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, que eu explico o que significa, certo? Ó, a gente diz que nossa resistência agora, ela vai ser isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui, beleza? Nossa resistência é isso aqui, ó. 1 sobre RE, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso eu sei que não faz nenhum sentido para vocês, né? Porque a gente não tinha falado disso. Mas pensa o seguinte, certo? O que essa conta aqui significa? Essa conta significa que a resistência equivalente, ela é menor. Vamos lá. Enquanto aqui a nossa resistência equivalente era a soma das 3 resistências, né? A soma dessa com essa com essa. Então, se a gente tivesse 3 lâmpadas de 5 ohms, a gente podia botar uma lâmpada de 15 ohms. Não era assim?
Aqui não é assim que funciona. Por quê? Porque a corrente agora tem 3 caminhos para passar. Então é mais fácil para ela passar. Percebe? Se essa aqui atrapalha um pouco, mas a corrente consegue passar por aqui. Essa aqui, ó, está atrapalhando, mas a corrente consegue passar. Em vez de a corrente toda, né, que vinha aqui, passar pelas 3 lâmpadas, então a corrente que vinha aqui, ó, ela passou pela primeira, depois passou pela segunda, depois passou pela terceira. Não tinha como por outro canto para ela passar. Aqui tem. Então a corrente ela passa um pouco por essa, passa um pouco por essa e passa um pouco por essa. Então, no fim das contas, pode não fazer muito sentido para vocês, mas a nossa resistência total aqui, ela vai ser menor do que se colocasse ali uma lâmpada igual às 3, certo? Porque é como se a gente tivesse agora mais caminhos, né, para a corrente passar. Ela passa por 3 caminhos. E cada pedaço de corrente passa por uma lâmpada diferente. Então, se a gente tirasse essas 3 lâmpadas aqui, digamos de 5, né, 5 ohms, e colocasse uma lâmpada só de 15 ohms, né, em vez de ser uma lâmpada de 5, outra de 5, outra de 5, se a gente colocasse uma de 5, ela ia atrapalhar mais do que essas 3 aí. Por quê? Porque aí você só teria um caminho. Aqui a gente tem 3 caminhos. É mais fácil para a corrente passar. Certo? Então, nossa corrente vai ser a soma das correntes que passam por cada caminho, né? Nossa corrente é dividida por todos os caminhos. A nossa resistência ela vai ser menor do que se a gente colocasse uma resistência igual ali. Então, nossa resistência equivalente ela é menor. Certo? E, por fim, falta nossa tensão. Beleza? Enquanto aqui nossa tensão era aí dividida para todo mundo, por quê? Basicamente porque só tinha aqui, ó, uma pilha, um caminho só. Não é isso? Agora, nossa tensão ela vai ser igual para todo mundo. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Se a gente ignorar isso aqui, ó, tem um caminho aqui para passar. Se a gente ignora o de cima e de baixo, tem um caminho para passar. Se a gente ignora esses aqui, tem um caminho para passar. É como se nossa tensão ela não visse todas as lâmpadas, certo? Então, a tensão que a gente tem daqui para cá, nessa primeira lâmpada, é igual à tensão que a gente tem daqui para cá nessa segunda, que é igual à tensão que a gente tem daqui para cá nessa terceira. Então, a gente diz que nossa tensão é igual para todos. Então, eu sei, essa parte aqui em paralelo fica mais confusa um pouco, né? Por causa da resistência. Como assim? 3 lâmpadas ligadas vai gastar menos do que se botasse uma lâmpada ali do mesmo tamanho das 3 juntas. Mas, em paralelo, é isso que acontece. Da mesma forma, como é que a tensão vai ser igual para todas? Porque sim, porque a tensão, a diferença, né, de potencial de uma ponta para outra, vai ser igual. E nesse caso aqui, não. Ela ia ser dividida por todo mundo. Eu sei, é confuso, mas é assim mesmo. Esses assuntos são um pouco confusos mesmo. Mas, seja como for, entendam o seguinte. Nossa corrente vai ser a soma de todos. Por quê? Porque agora vai ter o caminho 1 que está passando uma corrente, o caminho 2 que está passando outra corrente e o caminho 3 que está passando uma outra corrente. Então, a corrente total vai ser a soma do que passa em cada caminho. Essa parte eu sei que vocês entenderam. A nossa resistência ela vai ser menor, a nossa resistência equivalente ela vai ser menor, certo? E a nossa tensão vai ser igual para todos, certo? Aí vamos pensar só uma última coisa. A gente disse que no caso em série, se uma lâmpada queimasse, fechava a porta ali, né? Não tinha mais para onde passar, não tinha mais por onde passar a corrente. E nesse caso aqui, o que é que acontece? Vamos pensar o seguinte.
Se essa lâmpada aqui queima, ó, ela parou de passar aqui por cima, né? Mas ó, ainda tem um caminho aqui e um caminho aqui. Beleza? Se essa lâmpada queima, mesma coisa, ó, pode passar por cima, pode passar por baixo. Não passa pelo meio mais. Se essa aqui queimar, ó, 2 caminhos em cima. Então, uma ligação em paralelo, se a gente queima ali uma dessas resistências, né, digamos assim, ela para de funcionar, ou a gente arranca ela dali, tira ela dali, as outras vão continuar ligadas, certo? Não vai ter esse problema. Pensa o seguinte, na sua casa, as coisas estão ligadas em paralelo. Se uma lâmpada queima, a lâmpada do quarto queimou. A lâmpada da cozinha continua ligada, certo? Então, uma ligação em série, a gente vê mais em circuitos pequenos, como por exemplo, num pisca-pisca, né? A ligação em paralelo, ela serve bem mais para a nossa casa, por exemplo. A gente liga em paralelo para que, se uma lâmpada queimar, as outras continuam ligadas. O mesmo vale para a tomada. Se a gente fosse, digamos assim, cada lâmpada aqui, em vez de ser uma lâmpada, fosse uma tomada, só ia funcionar se toda tomada tivesse uma coisa ligada, certo? Aqui é a mesma coisa. Se a gente tivesse uma tomada ligada de cada lâmpada, não ia acontecer isso, ó, porque ia para a primeira tomada, ia para a segunda, ia para a terceira. A que tivesse ligada funcionava. Beleza? Então, vocês precisam entender isso, certo? Em série, a corrente é igual para todo mundo, porque só tem um caminho. A nossa resistência equivalente vai ser a soma de todas elas, porque cada uma está atrapalhando um pouco a mesma corrente que está passando. E a nossa tensão é dividida para todo mundo. Já na resistência em paralelo, a nossa corrente ela vai ser a soma de cada caminho, da corrente que passa por cada caminho. A nossa resistência vai ser menor, né? Nossa resistência equivalente vai ser menor do que a soma delas, das três, certo? Porque cada uma vai atrapalhar um pouco, mas a corrente vai continuar passando de boa. E por fim, a nossa tensão é igual para todos, porque não vai ter essa diferença aí, né? Porque precisa dividir. A última coisa é que em série, se uma lâmpada queima, todo mundo apaga. Em paralelo, se uma lâmpada queima, a eletricidade continua passando pelas outras, então elas não apagam. Isso é o que a gente tem em casa, isso é o que a gente tem em circuitos simples, como por exemplo um pisca-pisca. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi esse tempo todo. Eu não consigo achar uma posição que dê certo, mas ó, aqui está aparecendo as duas coisas. Esse tempo todo para falar simplesmente disso. O que acontece quando a gente liga lâmpadas em série, no caso resistores em série e resistores em paralelo. E agora vocês já sabem, quando a gente liga em série acontece isso, quando a gente liga em paralelo acontece isso. Então, pessoal, qualquer dúvida já sabe, pergunta lá no grupo e a gente se vê aí na próxima aula, beleza?